Olá, bom dia, bem-vindos, blá 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 blá. Finalmente estou fazendo um vídeo novo depois de muito tempo, puta que me pariu. Isso aqui vai ter menos roteiro e provavelmente menos edição, porque. Foda-se. Eu só quero falar sobre esse tópico, então não acho que. Não é algo que eu tô, caralho. Eu tenho muito o que dizer sobre. Não, é só um bagulho que eu quero falar sobre. Que eu vou usar o vídeo do Crânio sobre arte de A também é arte pra usar de tópico de discussão, pra poder explicar algumas coisas que eu penso sobre esse tópico e tudo mais. E falar minha opinião sobre o geral e também sobre ele. Enfim, eu vou falar conforme as coisas for aparecendo no vídeo, não tem roteiro, então provavelmente vou falar muita merda. Mas é isso, a vida, né? Kaká. Eu tô aqui com uma pasta minha de desenhos Eu bem vi o comecinho antigos do que eu vídeo, ele fazia quando eu mostra era os criança, desenhinhos quando eu tinha lá dele uns e tudo 10, mais. 11 anos por aí. Não eram os melhores desenhos do mundo, né? Mas eu fazia aí com carinho, com muito amor. Eu fazia até história em quadrinhos assim em estoque pra vender pros meus amigos na escola. Esse aqui, por exemplo, custava R$ 1. Eu Eu fazia achei o aí também vídeo aí diversas passando histórias em mesmo, mas quadrinhos de um depois herói que eu pausa e inventei, falo coloria merda. tudo à mão, era tudo bem feitinho, bem daorinha, né? Do jeito criança de se desenhar. Sempre amei desenhar, fazer histórias em quadrinhos, sempre amei arte. Depois eu tentei me especializar, fiz cursos de desenho, me formei. Hoje em dia eu não desenho tanto, a única vez que eu desenho é quando eu vou focar na minha. Bem, se é pra falar as coisas que a gente tá fazendo, eu tô aprendendo a desenhar agora. Tô aí com o projeto de redesenhar Jigokuraku inteiro, tá no meu Twitter, mas é Rona Freemaker também lá. Mas eu sou músico, sou multi-instrumentista, né? Eu toco violão, guitarra, bandolim, baixo e eu também sou pensador aí, né? Eu penso pra caralho sobre várias coisas. Kaká. Se é pra falar de credencial, tamo aí, né, pô? HQ que eu tô desenhando, mas eu faço Eu também sou escritor, esqueci desse detalhe. uns rascunhos de vez em quando. Tenho trampo de design aí também, né? Todo mundo sabe que eu fiz aí a logo do meu canal. Fiz meu banner, fiz trampos de design pra outras empresas aí na época que o meu canal tava deletado aí. Todas as thumbs que você vê nos vídeos também sou eu que faço, né? Já trabalhei de thumb maker também pra alguns youtubers. Então eu sempre tive muito inserido nesse meio de desenho, de design, artes gráficas. Sempre gostei muito disso, sempre amei fazer isso. É um esforço do caralho, é difícil você aprender tudo isso, leva um puta de um tempo. Desenhar é muito trampo, é muita técnica, é difícil de aprender. E eu preciso dar esse contexto para falar a frase que eu irei dizer agora. Mesmo com tudo isso, eu ainda considero artes feitas por inteligência artificial arte. Eu tenho duas visões sobre esse tópico. A primeira é a mais mainstream mesmo da trupe dos artistas, que é coisa de A não é arte. Simplesmente não é. Eu chamo de imagens, mas mesmo que seja, mesmo que de alguma forma você consiga entrar essa merda na definição de arte, eu ainda não vejo isso tendo algum valor. A arte de A não tem valor. E isso vem simplesmente e puramente do que define um valor numa obra artística. Eu já passei muito tempo pensando sobre essa merda. Eu não delimitei tudo que entra na definição de nossa, o que é arte, o que não é, o que dá o valor pra ela, realmente. Eu não sei tudo. Mas, da maioria das coisas que eu consegui chegar a uma conclusão, a qualidade e valor da obra é definido pelo esforço e tempo que foi colocado. Isso não é só pra obra em si, mas uma obra que, tipo, caralho, demora tempo pra cacete, demanda muito treinamento prévio, tá ligado? Tipo, o próprio filme do Miyazaki, tá ligado? Aquela. É lindo, tá ligado? É um bagulho bonito porque o desgraçado faz tudo na mão. É um estúdio inteiro que o pessoal realmente se importa com o que os caras estão fazendo. Os caras botam muito tempo e esforço naquela porra. Isso é um filme absolutamente lindo, velho. E não é só na parte de, tipo. Eu também vou falar mais sobre a arte do Miyazaki depois, mas, tipo, não é só sobre o.
Não é só a beleza da arte que é bonita, a escrita que é bonita, as músicas que são maravilhosas, puta que pariu, Merry Go Round of Life é cacete, cinema. Mas, é, enfim, voltando ao assunto de valor, o motivo que eu falo que esforço e tempo são basicamente os maiores parâmetros para descrever o valor de uma arte, vem simplesmente do fato de, bem, tudo que eu já vi, por exemplo, arte hiperrealista. Quando você vai encarar a arte hiperrealista, tá ligado? Tipo, deixa eu ver aqui, rapidão. Eu lembro que tinha uma... foda-se, só... Tipo... essa porra aqui, tá ligado? Essa porra sendo um desenho. Tá ligado? Essa porra aqui. Isso aqui é do caralho. Mas daí tu se pergunta, por que que isso aí é do caralho, tá ligado? Você começa a pensar, nossa, por que será que isso é tão foda? E bem, é fácil chegar numa conclusão que isso é por causa do tempo e esforço que essa porra demanda. Tipo, uma foto não é tão impressionante quanto aquilo. Aquilo você passa muito tempo só, tipo, olhando, inspecionando, vendo a beleza daquilo. Enquanto uma foto, tipo, foda-se. Porque uma foto não depende, não demanda muito esforço, tá ligado? Existem outras coisas, tipo a composição, tudo mais, que sim demandam esforço, que, tipo, são mais apreciadas na foto. Mas a foto em si, né, a qualidade da imagem, não é tão... não importa tanto. Enquanto na pintura, no desenho e tudo mais, caralho, esse bagulho é muito foda, porque todo mundo sabe a dificuldade que é criar a realidade, que é recriar a vida real. E quando um artista consegue fazer isso, você fica, caralho, que foda. Um outro exemplo na música também, que é esse mano aqui, que eu acho, pessoalmente, o cara muito foda, um dos meus guitarristas preferidos. Ele consegue passar uma emoção precisamente tocando essa guitarra. Tipo, por exemplo, eu não sei se isso vai... Tipo, isso aqui fazer essa merda, eu não faço a menor ideia do trabalho que é fazer isso. Mas enfim, eu acho que eu fui muito do assunto nessa. Eu devaguei muito. De verdade. E eu não sou contra o avanço da... Mas só pra sintetizar tudo que eu falei, porque eu acho que eu falei merda. A ideia é que a arte... o valor da arte é majoritariamente definido pelo esforço e tempo que foi colocado nela. Porque esses dois parâmetros, e também a dificuldade de produção, porque, tipo, esses parâmetros são o que dão a qualidade, porque uma obra que é muito bonita, muitos detalhes e tudo mais, leva muito tempo pra ser feita, muito esforço pra ser feita. E a qualidade é só um resultado disso. IA ou... E a IA não faz isso. Não tem esforço. Não tem tempo que você gasta. Você gasta 5 segundos e o esforço que você tem é escrever o que você quer. Sabe? Não é um bagulho tipo, nossa, meu Deus, que dificuldade. Então sempre que você vê uma arte de IA, tipo, você sente que seu tempo tá sendo gasto, porque a pessoa nem se importou em fazer um bagulho, tá ligado? Mas eu falo mais sobre isso depois. Ou sou contra qualquer tipo de inteligência artificial que tá surgindo agora. Então pode-se dizer que se... Eu também tenho uma outra visão sobre IA, né? Que eu não sou necessariamente contra. Todo tipo de IA. Eu concordo com alguns tipos, mas tem outros que eu também sou meio... sabe? O vídeo aqui é uma visão de um artista sobre a inteligência artificial. Tem algumas ideias sobre, eu gostaria de estar falando hoje aqui nesse vídeo. Até para gerar um debate, eu gosto muito dos debates que geram nesses vídeos um pouco mais polêmicos, assim, vamos dizer. E o pessoal sempre é bem respeitoso, sempre tem um debate legal nos comentários aí. É por isso que tô trazendo esse vídeo aqui, pra gente pensar um pouquinho, né? E como eu tava preguiçoso, não queria escrever, vim fazer um vídeo. Botar essa cachola pra pensar, vamos! Bom, recentemente aí surgiu uma trend, né? Uma moda nova de você pegar uma imagem sua, botar na nova atualização do ChatGPT e pedir pra ele gerar essa sua imagem que você enviou
no estilo dos estúdios Ghibli, que é um estúdio muito famoso pelas suas artes ser feitas todas à mão, frame por frame, meio bem naquele estilo antigo mesmo de fazer animação. E o Miyazaki, né, que é o dono do estúdio Ghibli aí, é totalmente contra a IA. E depois dessa trend aí de pessoas gerando fotos delas no estilo do estúdio Ghibli com inteligência artificial, criou todo um movimento, todo um burburinho, toda uma fofoquinha. Nossa, mano, tem um amigo meu no WhatsApp que gerou uma imagem no estilo do estúdio Ghibli. Mano, eu vou bloquear esse cara, vou cortar contato completamente. Ok, agora eu posso falar sobre essa merda. Tá, eu concordo, isso é imbecilidade, tá ligado? Tenho certeza que ele vai falar sobre que, tipo, porra, paia, né? Você cortar contato com o cara só porque o maluco fez, acho. Eu acho que isso foi muito escrachado da parte da rapaziada, tipo, meu problema com isso, no todo, é que é com o Miyazaki que os caras fizeram essa porra. Os caras decidiram de todos os tipos de estilo artístico, super famoso, os caras pegaram o do Miyazaki pra fazer essa merda. E isso me deixa puto. Porque o Miyazaki é um maluco que é contra IA. E não só isso, tipo, de tudo aquilo lá que eu tinha falado, acho que dá pra entender porque que eu fico meio puto. Eu não fico tipo, caralho, sou merda. Eu fico mais puto com o pessoal que fez o bagulho, porque tipo, o Miyazaki é ativamente contra a IA. O cara prefere fazer um estilo mais tradicional possível. E tu vai pegar desse maluco, tá ligado? Eu fico. É paia. Esse cara é um bosta. Nossa, olha esse influenciador aqui, mano, postando. E também tem outras coisas, mas tipo, não foi só isso que aconteceu. A parada do Ghibli voltou uma rapaziada imbecil que começou a falar: nossa, a arte de IA é melhor do que a arte normal. Se preparem, artistas, vocês vão perder o seu trabalho. Eu fiquei puto com essa rapaziada. Falei muita merda, mas. Normal falar merda. Mas muitas das coisas que eu falo eu ainda concordo com até agora. Tipo, a IA não vai substituir o trabalho dos artistas reais, porque, como eu disse, não tem valor. Na verdade, a arte da IA tá no seu trabalho diminui o valor dele, porque faz parecer que você acha que a arte, o desenho, a parte da animação, do 2D, fazer um design daorinha, fazer o negócio com o coração é menos importante. E isso parece que você tá tirando as pessoas que estão vendo o teu bagulho de otário. Foto também no estilo do estúdio Ghibli, gerado por IA. Eu vou dar um follow nesse cara, vamos boicotar esse cara é um lixo. O que eu senti com tudo isso é que a maioria da galera só vai no efeito manada. Eles nem têm uma opinião formada sobre IA. Às vezes o cara nem é artista, não faz nada relacionado a desenho, a design gráfico, mas ele viu o Baby No Money, né, o Bibinos falando: mano, IA é paia, contratar artista é legal, hein? Aí ele falou: pô, se o Bibinos falou, 50 mil likes. Então IA pra mim é paia também. Por quê? Bibinos falou, então é paia também pra mim. Vi muita gente gerando essas imagens por pura inocência, mano. Tem pessoa que eu vi que nunca assistiu um filme do estúdio Ghibli que gerou a imagem, mano. Não tem nenhum problema, cara. Qual que é a brisa de vocês ficarem putos com isso, mano? Não vai mudar em absolutamente nada pro estúdio Ghibli. Não vai mudar você falar mal. O Sam Altman lá, ele vai falar: puta, tão falando mal do chá de PT no Twitter dessa atualização nova, hein, rapaziada. Queima tudo essa GPU aí, ó. Pode queimar tudo. Não quero ver uma GPU de pé. Sabe, tem uma galera que só tá falando que IA é paia porque é uma opinião popular, sabe? Uma opinião que todo mundo vai ver e vai falar: você é foda, nossa, você é tão necessário. E nem parou pra pensar e formar uma opinião própria sobre isso. Bem, eu pelo menos formei. Eu tenho essa opinião desde que eu via. Eu não acho foda, eu não curto, eu não acho legal. E também tem toda a merda de roubar negócio de artista, tá ligado? Mas eu não tenho capacidade. Eu não vou falar sobre isso agora, mas. E eu também não tenho a capacidade suficiente pra explicar direito essa merda. Só viu alguém falando e falou também. Então vamos começar aqui com o tópico desse vídeo: que arte gerada por inteligência artificial é arte pra mim, sim. Primeiro, pra mim não. a gente precisa definir o que é arte. Isso é um bagulho...
Ótimo, bem-vindo ao inferno da filosofia. Definir o que são as palavras. Muito difícil de definir. A definição mais geral de arte, assim, é uma manifestação, humana, que expressa uma emoção, expressa a cultura da pessoa, expressa alguma ideia, alguma criatividade dela, em diferentes formas, né? Na literatura, na pintura, música. E a origem Eu consigo concordar com essa definição. da palavra arte, ela vem do latim, né? Ars, que significa aí técnica ou habilidade. E, teoricamente, tem um nível de se colocar de criatividade humana, de humanidade na IA, por conta de usar prompts. Mas vem o problema de que, porra, se isso é ser um artista, eu ficar dando ideia de, nossa, isso seria muito foda, já me torna um artista. Não é assim que funciona, tá ligado? Você não tá desenhando, você não tá fazendo arte, você só tá dando ideia. É tipo você comissionar um artista e falar, olha que foda esse desenho que eu fiz. Porque eu dei a ideia. Não é a mesma coisa. Então, resumidamente, arte no conceito geral. Ah, e só pra deixar um bagulho claro, eu consigo ver usos pra IA, tipo, em estúdio de animação, tá ligado? Que os malucos. Tipo a mapa, tá ligado? Que os caras escravizam os animadores. Mas a IA não consegue fazer isso, tá ligado? Faz 4 anos, essa porra ainda não consegue fazer essa merda. Eu não vi usando pra animação 2D a IA pra fazer o estilo ficar consistente e você poder fazer mais coisa bonita pra caralho ao mesmo tempo, tá ligado? Porque a animação é difícil. Tipo, sei lá, deixar a IA fazendo os in-between enquanto a rapaziada realmente trabalha só nos keyframe e as coisas ficar mais ou menos da mesma qualidade. Eu acharia isso muito foda, porque, tipo, ainda tem o trabalho humano de desenhar e tudo mais, só que você diminui a carga de trabalho pra rapaziada, tá ligado? Obviamente os estúdios iam usar isso pra ter menos trabalhador, mas... e tornar a condição de trabalho um pouquinho... na real seria menos insalubre na minha visão. É tipo, no Happy Ending seria isso, só que a gente tá no inferno, né? Então, o que a IA vai ser usada? A IA vai ser usada pra piorar as condições de trabalho por um tempinho. Aí quando o pessoal cansar de IA, porque obviamente vão, é o mais puro lixo, pra usar uma palavra em inglês é slop. Essa porra é um lixo que vão ficar te alimentando. Tipo, é a parada do MCU atualmente, tá ligado? Que ficou uma merda, ninguém mais quer ver essas porra desses filmes, porque, tipo, tá uma merda. E daí quando lança algo que parece ter um mínimo de cuidado e carinho, tipo, foi o Deadpool vs Wolverine, o pessoal curte pra caralho, dá muito dinheiro, mesmo vale pro Spider-Verse, porque o pessoal, por mais que as audiências não se importem com, nossa, eles não se importem com a arte, a integridade artística, todas essas coisas pretensiosas de artista, eles ainda sentem quando algo é feito com alma, com carinho, com interesse, e quando algo é só pra ganhar dinheiro. É uma expressão de algum sentimento. Ah, falando em ganhar dinheiro, vocês ouviram falar do Nintendo Direct? Caralho, aquele bagulho foi foda. Teve muito jogo foda anunciado e depois foi lá em Nintendo e fez merda. Sentimento humano que requer aí técnica e habilidade pra ser feita, né? E eu conversei com alguns amigos meus sobre esse assunto e meio que é isso mesmo, sabe? Muitas pessoas falaram que pra eles considerarem algo como arte, a obra precisa ser bonita, a obra precisa ser... A beleza da obra vem, como eu já disse, do esforço e tempo. Então, eu não acho que precisa ser bonita. Difícil de fazer, né? O artista ele precisa ter alguma... De novo, como eu disse, vem tudo do esforço, isso é mais do valor da arte, não da arte em si. Técnica, algum tipo de habilidade. E tipo, um boneco de palito é arte, só que não tem muito valor, porque não é muito difícil. Agora, você vai botar isso aqui, esse tipo de arte aqui, tá ligado? Porra, os mano dos bonecos de palito saindo na porrada, tá ligado? Esses bagulho foda de antigamente que eu dava muito. Que eu acho pessoalmente muito foda. Esses bagulho, tá ligado? É mais esforço e é mais foda. Tipo, isso aqui, é coreografia, animação e tudo mais.
leva um esforço. Isso aqui também, né, muito mais difícil de fazer, isso aqui. E a animação é fluida, bonitinha, ó que foda. Isso aí leva esforço, isso é arte, pô. Pra mim é arte. O principal de todos, o mais comentado, é que a arte precisa expressar algum sentimento humano. Sim, a arte normalmente precisa expressar algum sentimento humano. No caso, a arte sempre vai expressar alguma coisa. Sempre vai ter uma mensagem por trás, sempre vai ter, tipo, algo. Sempre vai ter um motivo pra ser feito. E quando não tem um motivo, e, tipo, não existe não ter um motivo, tá ligado? Porque se não tem motivo, ela não existe. O motivo pode ser besta, pode ser algo tipo, eu quero fazer um meme, tá ligado? É um motivo besta, mas foda-se, é motivo. O que eu acho, réguas, né, medidas completamente falhas pra definir o que é arte Eu concordo, eu não defino arte assim, porra. ou não. Porque elas são muito individualistas. Se eu olhar um quadro e pra mim aquilo ser bonito, aquilo pra mim vai ser arte. Mas você pode olhar esse mesmo quadro que eu vi e falar, mano, isso pra mim é horroroso. Isso aqui é um monte de rabisco, pessoal, vamos concordar, puta que pariu. Eu entendo eu entendo que a ideia é nossa, sua interpretação, mas, tipo, eu não consigo ver isso como arte. Perdão. Isso pra mim não é arte. Então entende como é falho? Essa arte que a gente tá vendo, então é o quê? Ela é ou não é arte? O bagulho vira uma obra metafórica. É uma arte e não é ao mesmo tempo. É uma arte. Eu acho que tu quis dizer... Ai, porra. É superposição, eu esqueci o nome. É uma arte quântica, a arte de Schrödinger. De Schrödinger. Então algo só se torna Filha arte da puta! dependendo de quem tá vendo. Isso tá certo? Isso cria um puta de um problema porque qualquer pessoa pode ver qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, um caminhão tombar. Eu acho que a intenção seria algo mais importante do que isso. No chão e falar, mano, pra mim isso é arte. Bem, se tu desenhar essa porra, vira arte mesmo. Aquilo ali vira arte, então, a gente não pode só depender da visão de alguém pra definir se aquilo ali é arte ou não. Nessa concepção que a gente deu de arte, que ela precisa ser bonita, ela precisa ser difícil de fazer, ela precisa expressar algum sentimento. Eu acho que isso tá muito mais no valor da arte mesmo. Como eu disse, tá o valor da arte. Mas se a gente for realmente na pira de tipo, o que em si é arte, é muito mais difícil de dizer isso. Eu acho que a expressão humana de alguma coisa poderia se classificar como arte. A expressão intencional. A gente tem uma vanguarda inteira que não tem nada desses três, mano. E é considerado arte mesmo assim, ainda assim é arte, mano. Que é o dadaísmo. Eu vou usar a obra mais famosa do dadaísmo, mano, a fonte, né? Que é o cara pegou a porra do mictório, levou pro museu. Como eu disse, eu acho esse bagulho muito paia, porque eu entendo a ideia, mas parece mais um exercício de filosofia do que qualquer coisa. Puta que pariu. O que você tira da arte? E expôs aquilo, mano. E isso é uma das obras mais importantes da história da arte, velho. Se você for estudar a história da arte, cara, não tem como você não estudar dadaísmo, mano. É uma vanguarda muito importante. Ela é o começo do surrealismo. Ela tem uma puta de uma importância, mano. Isso é porque uma obra dela era a porra do mictório, que não é difícil de fazer. O cara só pegou um mictório, né? Uma coisa pronta. Não expressa nenhum tipo de emoção, que é a porra do mictório. E ela não é bonita. Mais ou menos. Mano. Porque é um bagulho que os caras mijam em cima, velho. Então essas regras muito comuns aí que nós temos pra definir o que é arte ou não, não são válidas, mano. São completamente falhas aí. E a gente não pode depender apenas do público pra... E só pra deixar um bagulho claro, a qualidade de uma obra não é definida por o quanto pixel ela tem, quanto detalhe ela tem. Falando mesmo da obra do Miyazaki, a obra do Miyazaki, a arte, isso aqui, essa beleza, essa fofura aqui. Isso aqui combina perfeitamente com as histórias que o Estúdio Ghibli faz. Tipo, todos os elementos que compõem uma animação do Estúdio Ghibli, um filme do Estúdio Ghibli, se complementam. A música complementa a arte, que complementa a história, que complementa a música. Todos esses elementos se juntam para formar uma obra-prima. Esses filmes lendos, tipo Pônio, um filme de criança que qualquer adulto consegue ver, porque não é sobre isso, não é sobre ser um filme imbecilzinho pra criança. Igual a maioria dos filmes de criança é.
E é fofo, bonitinho. Aí você tem Castelo no Céu, que é uma ideia. Você pode dizer que é uma ideia meio estranha, mas. Pô, bonito. Olha o Calcifer ali, que bonitinho. Definiu se algo é arte ou não. Esse é o meu primeiro ponto. Só que nós criamos outro problema, mano. Então se alguém fazer, sei lá, alguém cagar na rua e falar, mano, eu usei muita técnica com o meu cozinho. Eu moldei o meu cozinho de várias formas. Eu fiz uma sequência de movimentos com o músculo do meu ânus pra formar essa bosta aqui que eu fiz. Eu expressei, mano, meu sentimento de raiva nesse cocôzão que eu fiz aqui, mano. Isso aqui é a minha arte. Então isso ali é realmente arte, mano? A gente cria esse problema. A partir do momento que alguém faz algo e fala que é arte, aquilo ali se torna arte, esse é outro problema que cria, mano. E pra isso não acontecer, pra essas confusões não acontecer, eu cheguei numa conclusão que a gente precisa dividir a arte em duas fases. Ok, eu já volto. Eu vou no banheiro. E eu já falo sobre esse assunto. Enfim, voltando para o vídeo. Que cria, mano. E pra isso não acontecer, pra essas confusões não acontecer, eu cheguei numa conclusão que a gente precisa dividir a arte em duas fases. Vamos chamar a primeira fase de obra, certo? Então se alguém faz um quadro, alguém faz alguma... Eu tenho um problema com isso, mas eu vou falar mais tarde. Uma escultura, mesmo se a pessoa pega uma pedra e risca ela e fala que aquilo é arte. Se tem uma intenção artística, o artista fez aquilo ali com uma intenção de ser arte, ela vai ser arte então? Eu consideraria. Eu prefiro muito mais definir a arte pelo seu valor do que realmente o que ela é arte ou não. Não, simplesmente não. Não é arte ainda. Isso é pra não causar, né, a confusão do exemplo que eu usei do cocô, né? Que o cara caga lá na rua e fala, isso aqui é arte. O bagulho então é arte, então. Aquilo ali que ele fez é, por enquanto, apenas uma obra. É uma arte em fase inicial. E, Crânio, como que se torna arte, então? Como que algo passa de ser uma obra e se torna arte? Bom, o artista ele tem que fazer uma obra com intuito Eu acho que a gente poderia entrar um pouco mais na definição de arte. artístico. Eu acho que esse é o primeiro ponto crucial para algo ser arte. O artista tem que fazer algo com intuito artístico. O que sair será uma obra. Para uma obra se tornar arte, ele precisa do reconhecimento do público. As pessoas precisam ver aquilo ali, sentir alguma coisa, entender a ideia por trás. Elas precisam entender que aquilo ali realmente é uma obra de arte. Então, depois do reconhecimento do público, a obra se passa a se tornar arte. Ah, mas Crânio, se um cara chegar com a porra de um vibrador, meter no museu, e aquele tem um puta contexto artístico por trás, o artista ele fez aquela obra, aquele vibrador com uma intenção artística, mas o público não reconheceu aquilo como arte. Então o artista falhou em fazer a obra dele virar arte, mano. Ele falhou. Isso pode ser porque a arte dele não tem muitos elementos artísticos pro público entender. Uma obra precisa de um contexto pro público entender e transformar naquilo em arte. Se o Eu concordo nesse ponto que o contexto ele é bem importante para a obra. Tipo, o contexto ele adiciona à própria obra. Como no exemplo do Ghibli, todo o contexto ao redor adiciona à própria obra do Miyazaki, que torna os desenhos da Ghibli muito mais importantes, assim dizer. Dá mais valor a eles. O público não entendeu a sua obra, você não fez uma arte, mano. Você fez apenas uma obra meio sem sentido, meio vazio. Você precisa refazer ela para aquilo se tornar arte. Mas, cara, então quer dizer que o Vincent Van Gogh, ele não fez arte porque ele nunca teve o reconhecimento dele em vida. O cara fez mais de 2.000 quadros. Isso é meio imbecil, na verdade, de falar. Pintava... Você pode dizer, assim, segundo o seu argumento mesmo... Você precisa refazer ela para aquilo se tornar arte. Mas, cara, então quer dizer que o Vincent Van Gogh, ele não fez arte porque... Essa frase não faz o menor sentido. Porque você não fez a distinção de tempo. Você poderia dizer que ele nunca fez arte em vida. Talvez. Mas... eu tenho problemas com essa definição, porque simplesmente isso que ele acaba de dizer. Ele vai fazer um argumentinho, eu já tinha visto isso aí antes de vir ver esse vídeo, mas... Olha... É uma definição meio paia, tá ligado? Você poderia dizer que as obras do Vincent ganharam valor depois da sua morte, porque as pessoas começaram a enxergar o real valor delas e tudo mais. Mas não tem como dizer que não são obras de arte.
Elas demandam um esforço, um tempo e tudo... Bem, tudo que uma obra de arte demanda. No sentido mais geral tipo, das pinturas e tudo mais, naquele tempo, aquilo era uma obra de arte. E praticamente todo mundo concorda que é uma obra de arte. Então, eu acho que a gente deveria encarar as obras de arte que existem e tentar tirar a definição do que é arte disso. Eu acho que eu comecei a me embolar todo, eu nem sei se isso aqui fez sentido. Eu vou postar esse vídeo sem edição, vai ser funny, tá ligado? Porque ele nunca teve o reconhecimento dele em vida. O cara fez mais de 2.000 quadros, pintava a porra de um quadro por dia, vendeu acho que um só. Nunca teve o reconhecimento dele em vida. Então ele não era um artista. Aquilo que ele fazia não era arte. Não, mano. Não era. Infelizmente não era. Van Gogh morreu apenas com obras em sua casa. E ele morreu apenas como um cara que pintava quadros. É triste, mas infelizmente é isso, mano. As obras dele só passaram a se tornar arte depois que teve o reconhecimento do público. Ele apenas não tava no momento certo. Ok. Rapaz do céu, tá. Eu não consigo explicar exatamente por que é um problema distinguir a arte como tendo o reconhecimento do público. Na verdade, vai se... Eu tô brincando. Mas, na verdade, se aquele cara do exemplo da merda... Quantas pessoas precisam reconhecer aquilo como arte pra se tornar arte? Então, você pode dizer, não vale a pessoa que fez. Certo, mas... Quantas pessoas precisam? 100? 10? 25 mil? 500 mil? A comunidade artística? Algum cara que entende muito de arte falar, não, mas isso é arte. Está exposto no museu? Quais são os parâmetros do público geral considerar algo arte para isso ser arte? O Van Gogh vendeu um quadro. Aquele quadro não é arte, então? Ele nunca fez uma obra de arte? Não, eu sei que não é isso que você está falando, mas... Sabe? Será que não teve alguém que só encarou assim e achou, nossa, isso é arte, isso conta já? Você não deu parâmetros em si. E esse é um outro problema, que você não consertou a subjetividade da definição de arte. Por isso que eu prefiro a definição, ignorar o que define-se arte e encarar mais o que define a qualidade da obra, o valor da obra. Porque é meio inútil ficar discutindo o que é arte, o que não é arte, porque é muito subjetivo e é um pouco... Parece um pouco cruel quando você encara todo o trabalho de alguém e diz, mas isso não é arte. Sabe? E caso venham falar, você tá sendo cruel com a IA quando você fala isso. Eu não ligo, a IA não teve o trabalho de aprender a fazer essa porra, ela só tá copiando e... Não é arte aquela porra, porque não... São parâmetros. É toda uma lógica. É um computador fazendo um monte de coisa aleatória segundo o seu próprio cálculo, que diz que isso é a arte. Que diz que isso aqui é o jeito que mais fica legal. É só isso que a IA faz. Ela só desenha o que os parâmetros dela estão dizendo para ela desenhar. Não tem julgamento, não tem escolha, não tem... não tem nada pra IA que ela segue, tipo, não, mas eu vou fazer essa forma mais exagerada pra dar ênfase no movimento. Não tem isso. Não tem nada disso. Isso é foda, mano. Então meio que toda arte começa como uma obra, mas nem toda obra irá se tornar uma arte. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Então resumindo pra gente fechar isso aqui, pra algo se tornar arte, o artista ele precisa criar uma obra. Essa obra ela tem que ter uma intenção artística, né? O cara não pode só simplesmente pegar um papel e riscar sem nenhuma intenção artística e alguém olhar e falar, mano, isso aqui é arte. Não vai ser porque não teve uma intenção artística. Então precisa dessa intenção do artista de aquilo ali foi feito pra ser arte. Então é uma obra, uma arte na fase inicial. E aí o público precisa absorver o contexto dessa arte, ele precisa entender aquilo como arte. A obra do cara precisa ter relevância. Quantas pessoas são público? Precisa ter reconhecimento público pra... Quantas pessoas são público? E de novo, o que é relevância, porra? Se tem relevância numa bolha minúscula de tipo 500 pessoas, isso é o suficiente pra ser considerado arte? E quando deixa de ser arte? Quando começa a se tornar arte? Por isso que é uma imbecilidade ficar discutindo essa porra, porque é uma discussão filosófica demais, tá ligado? É o famoso barco de Teseu. Quando deixa de ser.
Só que isso aqui é muito mais simples, que é tipo, quantas pessoas são consideradas um público? A passar de ser obra e se tornar arte. Eu acho que com essa ideia fica bem mais fácil de a gente definir o que é arte ou não, sem ter essas confusões de cara cagando na... Eu discordo, porra. De novo, como eu disse, o que você enquadra como um público, porra? 10 pessoas podem ser consideradas um público? Eu não sei. na rua e falando que é arte, então aquilo se torna arte. Uma pessoa pode ser considerada público? Talvez. Hoje alguém vê na porra de uma árvore, na porra da natureza, e fala, mano, essa árvore aí pra mim é arte. Então aquilo ali Os japoneses concordaram que essa árvore é arte, então... No caso, não só os japoneses... No caso, não só os japoneses, mas todo mundo que assiste anime concorda que essa porra aqui é arte. Então, esteja fudido. E também tem isso aqui, né? Que tem gente que fala que isso aqui é arte. Então, bonsai também é arte. é arte também. Pra não acontecer Assim, bonsai é arte. Eu não tô dizendo... isso aqui não é sendo irônico, é só... confusões, cria essa forma de É a arte da jardinagem. É o... pensar de como a gente pode ver o que é arte ou não. Não é perfeito, obviamente, ela deve ter algumas falhas, mas eu gostaria que vocês dissertassem. Bem, a falha maior que eu vi nisso tudo imediatamente foi o que define um público, o que é é um grande conglomerado de pessoas, um pequeno conglomerado de pessoas. Isso então faz com que, por exemplo, artistas extremamente pequenos, que tem tipo umas 100 pessoas no mundo inteiro que conhece eles, transforma a arte deles em não arte. É isso que você tá dizendo? Assim, eu não me importo se você dizer que o que eu faço não é arte no Twitter, que eu tô redesenhando Jigokuraku, porque realmente eu tô aprendendo a desenhar, porra. Mas vem. Não sei se considera arte, porque eu tô só refazendo o bagulho de outra pessoa. Tô refazendo a arte de outra pessoa. Mas Jigokuraku não é tão conhecido, é Hell's Paradise, só pra deixar claro. E isso deixa ele... vira ele de ser arte? Assim sobre isso e desse a opinião de vocês sobre isso. O que é um público, meu querido? Que eu acho que é uma forma bem da hora a gente ver. Se Tipo, a graça da definição dele é que ele só passa o trampo de qual é a definição de uma coisa pra definição de outra. O que define a arte? O público. O que define o público? O que é a definição de um público? algo é arte ou não. Agora, dando esse contexto, fica um pouco mais fácil definir se arte gerada por IA é arte ou não. Bom, se o cara tá lá no computador, digitando aqueles prompts com um intuito artístico que o chat GPT irá gerar... Então, como eu disse... Isso é muito mais próximo de comissionar um artista do que realmente desenhar, do que realmente fazer uma obra de arte. Porque o único esforço que você tá botando é a ideia. Você tem a imagem na tua cabeça, mas não é você que tá transformando ela em real, é um robô. será uma obra. Só que o público precisa entender aquilo ali, precisa entender um contexto artístico sobre aquilo ali, pra aquilo ali virar arte. E hoje em dia nós temos aí muitas pessoas que olham para as imagens geradas por IA e, mano, não tem como dizer que não é arte. Então arte gerada por IA é arte sim, mano. Eu mesmo era muito contra artes geradas por IA, até por causa do contexto, né, de como a IA funciona para gerar essas imagens. Só que às vezes eu caía numa imagem no Twitter que eu achava do caralho, eu achava muito bonito, aquilo me dava várias ideias, eu enxergava aquilo como arte mesmo. Só que eu ia ver a porra do bagulho e era gerada por inteligência artificial, mano. Então por que aquilo ali não seria arte? É muito parecido. Ok, pera, deixa eu botar um pouco. Twitter que eu achava do caralho, eu achava muito bonito, aquilo me dava várias ideias, eu enxergava aquilo como arte mesmo. Só que eu ia ver a porra do bagulho e era gerada por inteligência artificial, mano. Então por que aquilo ali não seria arte? É muito parecido com o que aconteceu com o dadaísmo, mano. Ninguém reconhecia o bagulho e era gerada por inteligência artificial, mano. Então por que aquilo ali não seria arte? É muito parecido com o que aconteceu com o dadaísmo, mano. Ninguém reconhecia aquilo como... Mano, é realmente arte essa porra? Esses caras estão só trolando. Mano, não tem nem nada de sentimento ali. Aí é que tá. Isso aqui, esse tipo de coisa aqui, ó. Isso é um pouco diferente da discussão que normalmente se tem nesse âmbito. De ser arte ou não. Assim, isso parece muito mais uma versão de IA do surrealismo.
sendo completamente honesto. Eu consigo ver aspectos de arte nisso aí, e também, obviamente, se foi feito por um artista, mas eu também consigo ver pessoas normais conseguindo fazer esse tipo de coisa. Isso aqui parece mais um exemplo de fotografia sendo foda. E sim, fotografia é também uma faceta da arte. É um tipo de arte. Mas eu pensei que ele ia se abster a somente falar de desenho da IA. E tipo, nesse ponto, eu até consigo entender você justificar isso sendo arte, pegando o ponto da própria fotografia ser arte. Que aqui a gente não tá falando sobre a qualidade do desenho, da beleza e tudo mais, do que... Não, a gente tá falando mesmo de composição, da intenção artística. E isso é uma outra discussão. Eu pensei que ele ia se abster somente a desenhos. Não, então, de certa forma, sim, eu consigo ver isso como sendo uma espécie de arte. Mas, isso também é um exemplo da inteligência artificial sendo usada como uma ferramenta e não como o único produzidor da arte. Que é um problema que eu tenho com o uso da inteligência artificial para fazer a arte em si. Tipo, sabe quando você chega no ChatGPT e fala, nossa, desenhe isso pra mim. Não é legal, tá ligado? Isso não é arte. Isso nunca vai ser. E mesmo que seja, não tem valor algum. Talvez tenha por causa da qualidade. Tem algumas métricas de valor que dão algum senso de valor pra essa arte, mas os principais não existem. Esforço e tempo. Só não existe. Enquanto isso, eu ainda consigo ver uma clara... Tipo, dá pra ver que o cara... Que esses bagulho, pelo menos, não parecem ser aleatórios, tá ligado? A composição parece ser proposital. Não é um bagulho que parece... Nossa, um robô achou que ali era melhor colocar alguma coisa. E quando você usa a IA somente pra dar o visual pra toda a composição de uma ideia, tudo mais, eu acho que isso é ela sendo realmente utilizada como uma ferramenta. E de certa forma torna ela menos pior. E também isso aqui é um bagulho que, tipo, você precisaria ter... seria difícil fazer esses bagulho, tá ligado? Tipo... por um humano, porque, como eu disse, a realidade é muito difícil. Então, se tipo, isso aqui fosse uma pintura, basicamente, isso aqui seria insano. E, tipo, se isso aqui fossem fotos, seria muito foda a composição disso aqui. Então eu não vejo problema na IA fazer isso. Eu não sei se eu consegui passar o ponto que eu tava tentando... E, mano, não tem como dizer que não é arte. Então arte gerada por IA é arte sim, mano. Eu mesmo era muito contra artes geradas por IA, até por causa do contexto, né, de como a IA funciona pra gerar... E também tem todo o problema que a IA não cria, né? Ela só junta coisa. Essas imagens. Só que às vezes eu caía numa imagem no Twitter que eu achava do caralho, eu achava muito bonito, aquilo me dava várias ideias, eu enxergava aquilo como arte mesmo. Só que eu ia ver a porra do bagulho e era gerada por inteligência artificial, mano. Então, por que aquilo ali não seria arte? É muito parecido com o que aconteceu com o dadaísmo, mano. Ninguém reconhecia aquilo. Então, justamente porque a IA tá sendo usada como ferramenta, que aquilo se torna arte. Porque a partir do momento que a IA é, tipo, a única coisa que tá sendo usada, tipo, a IA é a que faz todo o processo, tirando a ideia, aquilo deixa de ser não arte e se torna arte. Ou ganha mais valor. Como, quando a IA mano, é realmente ferramenta. arte essa porra? Esses caras tão só trolando. Mano, não tem nem nada de sentimento ali. É meio difícil realmente falar que aquilo ali é arte, porque é algo completamente novo. A gente nunca passou por uma porra de uma máquina que é treinada pra gerar imagens. A gente nunca na história da humanidade passou por algo parecido, mano. Eu acho que vai ter uma aversão do público com essas imagens geradas por inteligência artificial agora, no momento.
igual teve com o dadaísmo lá na época deles. Porém, daqui a alguns anos, mano, eu tenho total certeza, isso eu cravo aqui, eu tenho total certeza que essas artes geradas por IA vão ser consideradas arte sim, e até mesmo algum movimento artístico, mano, uma vanguarda. Vai lá saber, mano. Olha, sendo honesto, eu consigo ver como. Tipo, depois de ver essas imagens, eu consigo ver como isso poderia se tornar uma nova. Um novo movimento. Só que isso teria que vir de. Realmente, como eu disse, usar IA pra fazer coisas que apenas a IA poderia fazer. Dada essa minha conclusão aqui, quero muito que vocês falem nos comentários aí a opinião de vocês. Então, fechando Só esse que existe algo que só a IA pode fazer? Eu não sei. assunto sobre arte de IA, vamos falar um pouco sobre a IA em si, né? É foda, eu sei que vai ter muita pessoa que não vai concordar comigo que arte de IA é arte sim, e não tem nenhum problema, mano, você não precisa concordar, velho. Tenho muitos amigos artistas que trabalham com isso, fazendo comissões, fazendo design gráfico, e é algo assustador, mano. É algo realmente assustador, assim, porque a gente não sabe como que isso vai evoluir, cara. O quão pior isso vai ficar. Porque se você for parar pra pensar, o ChatGPT, o GPT-3, o mais famoso, né? Eu sou bem positivo com o mundo, então eu não tenho tanta preocupação assim. Que deu início a essa onda de IA, foi lançado em 2022, mano. Vai fazer 3 anos agora. 3 anos só, mano. E o bagulho já tá desse nível. Imagina daqui a 10. Então eu sei que a IA... Eu duvido que vai melhorar muito. Provavelmente a IA vai finalmente conseguir fazer algo consistente pra sempre, tá ligado? Tipo, nossa, mas também tem o bagulho de, tipo, a IA tá começando a chegar no limite teórico do que ela consegue. Tem todo um bagulho de, tipo, um cálculo foda que diz o limite da inteligência artificial. Eu também acho que, tipo, a IA, ela... Uma hora ela vai, tipo, ainda precisar de treinamento e não vai ter artes reais sobrando. E existem estudos que demonstram que, tipo, IA canibalizando a própria IA, tá ligado? Ela usando coisas da própria IA, não dá muito certo. São uns resultados bizonhos. Que a IA precisa de constante fluxo de arte e coisas realmente humanas. já tá tirando emprego de uma galera, já tá substituindo humanos em alguns processos. Eu sei como que IA, esses modelos de linguagem gigantes aí, os LLMs, são treinados, né? Eles roubam obras de outras pessoas sem nenhuma autorização e não tem como você provar que o modelo O pior foi realmente fazer isso com a Ghibli. Eu fiquei meu pai com isso. da OpenAI tá sendo treinado com a sua imagem, não tem como você provar isso. Eu sei que é foda, mas mano, infelizmente... Com a Ghibli tem, porque só a Ghibli desenha assim. Esse é o nosso modelo econômico, cara. Bem-vindo ao capitalismo. Vou parecer um comunista falando, mas bem-vindo ao capitalismo, mano. Faz o L! Não tem o que a gente fazer. Não adianta o quanto a gente falar que isso é ruim. Não adianta a gente expor como que a OpenAI... Claro que adianta, cacete. Parece que a sociedade não existe, né, na concepção desse pensamento. Desse pensamento que ele criou, ele tá ignorando um pequeno detalhe que é a sociedade que decide as coisas. AI trabalha roubando arte de outras pessoas e outros modelos também aí, mano. Cloud, Gemini, enfim. Não adianta porque a IA, ela não vai parar de avançar, mano. Não. Ainda assim, como eu já disse anteriormente e vou continuar a dizer, a IA não vai conseguir roubar o trabalho de artistas. A única coisa, e a única que a IA vai conseguir fazer, vai ser dificultar, vai ser aumentar a barreira de entrada para artistas. Ela só vai tornar a vida de artistas reais mais difícil. E é só isso. Porque não tem motivo para você consumir uma arte de IA como se fosse uma arte real. Porque não tem o que torna uma arte real importante. A alma, o coração, o estilo, que inclusive é um negócio muito interessante, o estilo artístico. Cada pessoa tem um estilo. E o motivo que o estilo existe é porque cada pessoa vê algo, vê o mundo de uma forma diferente e vê coisas que eles acham que tem que dar mais ênfase. Um grande exemplo disso aqui, além do próprio Miyazaki, né? É Gachakuta. Gachakuta tem um estilo que eu acho muito bonito. E muitas vezes o autor acaba mudando um pouco as coisas
meio que ignorando um pouco a anatomia, quebrando regras de anatomia pra fazer um bagulho mais foda. E isso funciona, porque o autor, o cara, esse é o estilo artístico dele. Tipo, essas expressões super características, usando uma eu não sei mais falar. Caricatura. Pô. E os exageramentos de movimento de Gachakuta. Esses negócios são o que define o estilo. E é isso que não tem na IA. A IA não faz isso. Não vai parar, velho. Ela vai continuar avançando, ela vai roubar o trampo de uma galera e mesmo... Sim, ela vai roubar um trampo de uma galera, mas não vai roubar na arte. Por causa, eu enxergo que o que vai acontecer vai ser exatamente isso aqui. As empresas vão começar a adotar a IA pra caralho, vão apostar muito nessa porra. Vai começar a crescer o uso de IA desenfreadamente. Os lucros das empresas vão começar a diminuir. Outras empresas que não se renderem a IA vão começar a aumentar o lucro, até o momento que vai ficar tão discrepante que o mercado vai perceber que as pessoas não querem gastar dinheiro com algo que elas veem que é pouco esforço. E a IA é vista como pouco esforço. Então, e também falta de coração e tudo mais, como eu já disse. E então, quando isso acontecer, do nada, você vai ver um overcorrection do mercado que só simplesmente, do nada, todas as obras com IA para e do nada só volta a contratar um monte de artista e tudo mais. Empresa começa a fazer, olha, nós estamos contratando artistas reais e volta ao normal. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mesmo assim, eu não consigo ser contra isso, mano. Mesmo que eu seja atingido com isso, porque, mano, é a forma natural das coisas acontecer, velho. Infelizmente é isso, mano. A tecnologia vai evoluir, uma galera vai se fuder, mas outras bilhões de pessoas vão se beneficiar com isso, mano, sabe? Eu acho que a nossa tecnologia, eu sei que isso é um pensamento meio idealista e tudo mais, mas tipo, eu sinto que a nossa tecnologia sempre caminhou pra isso, pra tornar a vida das pessoas mais fácil. E a IA não parece isso atualmente. Como eu já disse, eu já vi usos da IA pra auxiliar na animação em 3D, o que tá, porra, muito foda. Porra, a IA auxiliar no green screen, tá ligado? Porra, cortar o fundo perfeitamente. Caralho, olha isso, que foda, o trabalho que tira essa merda. Imagina isso. Mas quando a gente tá falando sobre arte em si, fazer o desenho, tá ligado? Criar a arte e tudo mais, eu não vejo a IA estando nessa indústria como um benefício pra artistas, tá ligado? Eu não vejo isso. Sabe, isso já aconteceu várias vezes, mano. Carteiros perderam emprego, telefonistas perderam emprego, porque por causa do smartphone, mano. Ninguém mais usa agora telefone, ninguém mais usa carta. Agora todo mundo O pessoal ainda manda encomenda, ô desgraçado. usa smartphone, agora o celular é muito mais acessível, uma tecnologia muito mais barata. Milhões de locadoras de games e filmes pelo mundo todo fecharam por conta dos serviços de streamings, mano. Porque você tem todo aquele conforto de só ligar sua TV, colocar o filme pra assistir, você não precisa ir na locadora. Eu entendo, assim, pessoalmente, eu entendo o uso da IA em outras áreas que, tipo, quando não importa realmente a qualidade da arte, quando o pessoal vai fazer meme e tudo mais, mas eu não consigo ver quando a arte importa, ela sendo de alguma utilidade, tá ligado? Como eu já disse, a animação seria incrível poder facilitar a vida dos animadores. Ver o filme que você quer, depois você vai ter que ir de novo na locadora devolver o filme. É mais barato, é mais prático. E se uma tecnologia que tá surgindo for mais barata, for mais prática pro público, mano, público em geral mesmo, eu falo 99% das pessoas, as pessoas elas vão usar, mano, e não tem o que fazer, velho. Cara, não adianta, mano, você ficar se estressando com o cara que gerou lá, mano, a imagem dele, da família dele, mano, no estilo do estúdio Ghibli, usando inteligência artificial, velho. Porque o cara tá fazendo aquilo só porque é mais fácil de fazer, é mais barato, mano. Ele nunca ia chegar no artista, ia procurar, ia falar com o artista. Não, é a mesma parada da pirataria, tipo, o cara já não ia chegar no artista pra fazer essa porra. Talvez ele fosse, se fosse, tipo, realmente um momento muito importante, tá ligado? Mas, tipo, o cara já não ia fazer essa merda, tá ligado? Ele já não ia chegar no artista real e pagar pra ele fazer só pra isso. Só pra aquele momento, ele não ia fazer isso. Com a IA, ele só tá fazendo algo que ele só não iria fazer antes, porque simplesmente ele não via necessidade. Porque ele não via que valeria a pena.
E tá tudo bem, esse tipo de pessoa não ia comprar tua arte mesmo. É a mesma ideia pra pirataria. O cara que pirateia, ele já não ia comprar o teu jogo mesmo. Artista, ia mandar mensagem pra ele, ia ver quanto que ele cobra, ia demorar alguns dias pra sair. É mais fácil você digitar chat.com no seu computador e pedir pro GPT criar uma imagem sua no Estúdio Ghibli, cara. É muito mais fácil, é muito mais acessível. E não tem o que fazer, mano. É chato, é triste. Muitos artistas vão perder o trampo deles, vão perder a única fonte de renda que eles têm. Mas é a vida, cara. É foda, mano. É foda, eu sei que é foda. A única coisa que a gente pode fazer agora é tentar se adaptar a isso. As soluções que eu vejo é ou você se especializa em gerar imagens com inteligência artificial, porque daqui a algum tempo muitas empresas vão estar procurando isso, infelizmente. Principalmente empresas muito grandes como Disney, Marvel, enfim, essas coisas assim. Porque pra eles é mais barato, mano. O que compensa mais pra eles? Ter todo um setor, mano, com 50 pessoas que são feitas apenas pra fazer concept arts das novas séries da Marvel, e cada um paga ali, mano, 2 mil, 3 mil dólares por mês. Isso é mais barato do que você demitir todo mundo e contratar 5 caras, mano, com o mesmo preço, ou até inferior, cara, e pedir pra eles gerarem imagens com inteligência artificial que muitas vezes vão ter melhores resultados que os artistas que estavam contra... Ok, o caralho, seu filho de uma puta. Desculpa, perdão. Eu entendo, você tinha pedido pra manter o respeito. Mas o caralho, ok? O caralho. Concept art é um bagulho muito importante porque concept art não envolve somente você desenhar, tá ligado? Não é só nossa arte. É um processo todo sobre o que define o personagem. O que são as características dos personagens, poder, a história. Você junta tudo isso no concept art. E ter um artista real fazendo, ou ter uma inteligência artificial fazendo... Tipo, se o cara que já tem conhecimento, noção suficiente de concept art pra fazer isso, ele não precisa da IA pra fazer. Tratados anteriormente, porque a janela de... A única coisa que muda entre realmente um cara que, tipo, tá usando a IA e, tipo, tem o mesmo conhecimento de um cara que tá desenhando, é literalmente o tempo de produção. E, obviamente, a identidade, o bagulho ser único. E também, eu acho que IA dá tipo, apesar de ser mais rápida, deve dar muito mais trampo você conseguir o que tu quiser. Pelo menos do que eu vi. Porque, tipo, você tem que lutar contra a porra do robô e falar, não, faz assim, seu filho da puta, e começa a espancar a porra da máquina pra ela fazer o bagulho que tu quer. É muito pai essa porra. Contexto, as referências que um robô LLM tem é muito superior a qualquer tipo de ser humano, mano. Isso vai acontecer, isso acho que já deve estar acontecendo. Se você não gosta disso, se você não acha isso Eu acho que também usar a IA pra fazer concept art tem um risco enorme de tu tomar um processo de graça na tua cabeça porque porque a inteligência artificial acabou sem querer fazendo algo que parece com um outro bagulho que já existe, e por causa da IA realmente só roubar, a porra da corte simplesmente falar, não, o cara ali tá certo. E daí você se fode, porque a inteligência artificial copiou, basicamente, maluco. ético, tudo bem, tá tudo bem. Então, cara, foque em ser o melhor de todos, mano. Faça que sua arte seja irreconhecível. Porque também muitas empresas começarão a dar valor a artistas que fazem tudo à mão. Eu acho que vai começar até um movimento de sei lá, mano, botar na capa dos gibis assim, nada aqui é gerado por IA. Ou nos trailers. Você acha? Já tá tendo, meu filho. Assim, tipo, sem uso de IA. Eu acho que isso vai ser também um movimento, assim, contrário a essa IA. Isso vai ser valorizado, sim. Então não vai ser todas as pessoas que vão perder o emprego. Ainda assim terão artistas que serão valorizados por fazerem artes manuais. Então se aproveite disso e use isso a seu favor, cara. Faça disso o seu branding, sabe? Faça isso como seu diferencial. Eu não uso nada de IA. É foda competir com esses filhos das putas desses robôs. Mas acho que é o que dá pra gente fazer agora, mano. Porque vai começar em nós, aqui nas coisas mais simples, geração de imagem. E já, daqui uns 3 aninhos aí já vai pros trampos manuais, a gente vai ter muito robô treinado com ele. Seria muito bom se a porra do robô treinado pelos Large Language Models viesse antes da porra do robô que desenha. LM, que vai substituir. Seria muito foda se, assim, a inteligência artificial fosse usada pra diminuir o preço, sei lá, de... só um negócio simples, né? Medicina, que nem é tão importante assim pra sociedade quanto desenhar, né? Vamos ser sinceros aqui. Nossa, seria muito foda se a inteligência artificial conseguisse ajudar em... só um bagulhinho simples, como obra pra construir casa pras pessoas. Diminuísse o preço e o risco de
trabalho perigoso aí, fizesse um monte de coisa foda. Assim, essas coisas não é tão importante quanto botar uma inteligência artificial pra fazer desenhinho ou roubar o trabalho de artista. Não, porque o trabalho de artista sim é importante. Agora, o trabalho manual que mantém a sociedade viva, pra quê? Pra quê? E tarefas diárias aí, vai substituir uma galera que faz entregas, e até onde isso vai, a gente não consegue prever. Enfim, esse foi o vídeo. Eu acho que ele já tá acabando aqui o vídeo dele. E eu também já tô cansado de falar. Puta que me pariu, minha O garganta bagulho que a tá gente pode morrendo. fazer é aceitar que isso vai acontecer e se adaptar a isso. A tecnologia não vai parar de evoluir, mano. E sim, a tecnologia não vai parar de evoluir. Mas não significa... eu já falei tudo que eu queria pra falar. Foda-se. Eu já mencionei tudo que eu queria mencionar durante o vídeo. Eu divaguei em, tipo, 300 tangentes, eu tenho quase certeza. Eu peço perdão se esse vídeo ficou confuso. Isso foi literalmente, totalmente minha opinião. Eu posso ter usado da opinião de outras pessoas, mas... É a minha opinião. Eu montei a minha opinião do mesmo jeito que todo mundo monta ela. Se baseando em opinião de outras pessoas e na minha própria. Da minha vivência e tudo mais. Eu não sei porque que eu tô justificando eu usar minha própria opinião, mas foda-se. Eu não acho que as pessoas deveriam ter medo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial não vai substituir ninguém. Ela é broxa. No caso, ela não vai substituir artista. Eu tenho quase certeza que em algum momento ela vai substituir pessoas reais, tipo, médicos e tudo mais. E eu acho que inteligência artificial devia substituir em trabalhos que realmente importam pra sociedade e pra humanidade, ao invés de ficar substituindo em trabalhinho que, sinceramente, não importa pra ninguém além das pessoas que fazem a porra do trabalho. E também é o entretenimento. Então, assim, eu acho que entretenimento não é um lugar onde a AI devia estar. Eu vou acabar esse vídeo agora, foda-se!